O vídeo que você vai ver agora foi exibido na íntegra e com exclusividade para os assinantes da Rural Business no dia 16 de maio de 2023. Se você ainda não é assinante, digite ruralbusiness.com.br, clique em Quero assinar e passe a ter acesso às nossas informações diárias para o mercado de gado gordo e proteína animal. Se você perguntar para a nossa equipe de pecuária por que este ano se bate tanto e negativamente na arroba do boi e da vaca no Brasil, com certeza teria como resposta olhar com atenção dobrada ao que está acontecendo nas entrelinhas dos balanços financeiros que os megafrigoríficos como a JBS e a Marfrig apresentaram ao mercado. Como o assinante deve saber, ontem, dia 15 de maio de 2023, após o fechamento do mercado, a Marfrig reportou que registrou um prejuízo líquido de nada mais, nada menos que 634 milhões de reais no primeiro trimestre de 2023, revertendo assim o lucro líquido de 109 milhões de reais no mesmo intervalo de 2022. O lucro, antes de juros, impostos, depreciações e amortizações, que é o EBITDA na sigla em inglês, foi de 1 bilhão e 498 milhões de reais, queda anual de 45,5%. Isso levou a uma queda da margem EBITDA de 7,6% para 4,7%. A receita líquida do frigorífico somou 31 bilhões e 757 milhões de reais no primeiro trimestre desse ano, crescimento de 42,2% na comparação com a igual etapa de 2022, explicado pela consolidação dos resultados da BRF no trimestre. A receita líquida da Operação América do Norte foi de 2 bilhões e 583 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2023, 14,6% inferior ao mesmo período do ano passado. E você sabe muito bem o motivo. A forte alta do valor do gado gordo nos Estados Unidos, fruto de baixo estoque de gado. Já quando o assunto é lucro bruto, a cifra atingiu 2 bilhões e 776 milhões de reais no primeiro trimestre agora de 2023, uma redução de 20,3% na comparação com a igual etapa de 2022. A margem bruta foi de 8,7% no primeiro trimestre de 2023, baixa de 6,9% frente à margem do período em 2022. A própria Marfrig confirma no seu balanço financeiro que a margem foi impactada negativamente nos Estados Unidos pelo maior custo do gado, mas ao mesmo tempo o frigorífico tenta diminuir este problema, afirmando que houve menor preço de venda, principalmente nas exportações, e pela redução do preço dos subprodutos, que já vimos em nossas análises anteriores, onde mostramos os movimentos financeiros da concorrente da Marfrig nos Estados Unidos, onde a Tyson Foods disse que os motivos não foram esses, e sim o que pegou mesmo foi a alta pesada da principal e disparada despesa de um frigorífico, que é a compra de boi e vaca gorda. A companhia frigorífica Marfrig reportou também no seu comunicado ao mercado que as despesas gerais e administrativas somaram 3 bilhões e 83 milhões de reais no primeiro trimestre deste ano, um crescimento de 172,2% em relação ao mesmo período de 2022. O resultado financeiro líquido foi negativo, de 1 bilhão e 523 milhões de reais no primeiro trimestre de 2023, uma elevação de 44,2% sobre as perdas financeiras da mesma etapa de 2022. Os investimentos consolidados foram de 1 bilhão e 100 milhões de reais, dos quais 434 milhões de reais foram investimentos recorrentes da Marfrig, ou seja, aqueles investidos em manutenção do parque fabril das operações bovinas ou em projetos de crescimento orgânico. Os investimentos em manutenção somaram 246 milhões de reais. E os investimentos em expansões e outros projetos em andamento totalizaram 188 milhões de reais, uma redução de 43% em relação ao quarto trimestre de 2022, e refletindo a fase final do ciclo de investimentos em projetos de expansões. Em 31 de março de 2023, a dívida líquida da companhia era de 40 bilhões e 223 milhões de reais,
um crescimento de 90% na comparação com a mesma etapa de 2022. O indicador de alavancagem financeira, medido pela dívida líquida e EBITDA ajustado, ficou bem alto, cravando 3,5 vezes em março de 2023, mas com uma queda de 2,19% em relação ao mesmo período de 2022. Mas o que você, que opera direta ou indiretamente no mercado do gado gordo e de proteína animal, precisa saber sobre o que está acontecendo no balanço financeiro da Marfrig? Primeiramente, vamos avaliar os resultados consolidados. Veja neste primeiro gráfico que a América do Norte representa, no quesito receita líquida, 43%, é o peso dos Estados Unidos, e para a América do Sul, apenas 16%. Por moeda, 71% da receita líquida da Marfrig vem dos Estados Unidos. Neste terceiro gráfico sobre a América do Sul, veja que 55% da receita da Marfrig durante o primeiro trimestre foi de exportação. E no quarto gráfico, observe que 90% da receita vem do mercado da América do Norte. Entendeu agora o peso da operação dos Estados Unidos para a Marfrig? Agora vamos ver um pouco mais do que eles falam da operação América do Sul. A Marfrig reportou que no primeiro trimestre deste ano, o volume de vendas da operação América do Sul foi de 354 mil toneladas, 2,8% maior na comparação com o volume de vendas do mesmo trimestre de 2022. Veja que eles acatam nosso antigo alerta quando reportam que o maior volume de vendas no mercado doméstico compensou a queda nas exportações. Veja que no trimestre, segundo a Marfrig, foram negativamente impactadas pela menor demanda chinesa, devido ao período de recesso de Ano Novo Lunar no país e, posteriormente, o alto banimento das exportações do Brasil, após se constatar um caso atípico de um boi velho no Pará, que do nada apareceu no mercado com problemas neurológicos. Veja que a Marfrig assume nosso antigo alerta, que mais carne bovina foi colocada no gigante mercado brasileiro. E a carne bovina exportada teve mix menor de faturamento, pois o ticket de qualidade dessa carne também foi menor e, consequentemente, de valor mais baixo. No documento, a Marfrig diz oficialmente que a receita líquida da Operação América do Sul foi de R$ 5.217.000 no primeiro trimestre de 2023. Redução de 19,2%, quando comparada à receita de igual período em 2022, e que a redução é explicada pelo decréscimo de 24,6% no preço médio de vendas, principalmente nas exportações e maior participação de vendas no mercado doméstico, no mix de vendas. No primeiro trimestre, as exportações representaram 55% da receita da operação comparada a 65% no ano anterior. Aproximadamente 63% do total das exportações foram destinadas à China e Hong Kong, contra 68% no primeiro trimestre de 2022. Caro assinante estrategista de mercado, nossas observações de que os grandes frigoríficos exportadores colocaram mais carne bovina no gigante mercado interno neste início de 2023 estavam totalmente certas. Veja no gráfico que no primeiro trimestre desse ano, 63% do que a Marfrig exportou foi para a China e Hong Kong, apesar da queda em relação ao igual trimestre de 2022, quando 68% do que a Marfrig exportava tinha como destino o mercado chinês. Ou seja, a dependência da Marfrig com os chineses continua alta. Veja que no primeiro trimestre deste ano, 16% das exportações foram para a União Europeia, 10% América do Norte, 9% para o Oriente Médio e 2% para outros mercados. E qual o nosso recado final para esta análise de hoje? Primeiro, que exportação para a China e os tais embargos que você escuta toda hora acontecer no Brasil é problema de frigorífico dependente da China e não do produtor de gado, já que agora você sabe que, em média, 80% da carne bovina produzida no Brasil fica no mercado. E, na média, 10% vai para o mercado chinês, o restante para outros países importadores. E o nosso segundo recado é o seguinte: quer ver essa análise de mercado na íntegra?
Quer ver o amanhã do mercado da pecuária de corte e proteína animal hoje? Assine agora um dos pacotes de informação da Rural Business, a partir de R$ 9,90 por mês. Acesse agora mesmo ruralbusiness.com.br.